Assisto o BBB? Não assisto o BBB. Tenho como passar desse assunto sem falar nada ou sem ficar sabendo? Não tenho. Por quê? Porque tá em todo lugar. E não é nenhuma crítica ao BBB, porque eu acho que assim, o BBB, o confinamento daquelas pessoas é um reflexo da nossa sociedade. Então tem muita coisa que acontece ali e que ainda vai acontecer, ou que já aconteceu nos outros BBBs, que são motivos para reflexão, para crítica e talvez para uma mudança de sociedade, né, minha gente? E sim, não tem como não falar sobre o Pedro, que infelizmente é gaúcho, né? E que infelizmente ele ser gaúcho já diz um pouco do reflexo da nossa sociedade, e sendo bem regionalista aqui, da nossa sociedade gaúcha, tá? Do nosso homem gaúcho. Uma semana de programa, um programa que talvez ia revolucionar a vida dele, tanto que vai revolucionar, mas eu espero que pra péssimo. E ele conseguiu, eu não sei onde que fica a autoestima dessas pessoas que pensam assim, eu vou lá, vou entregar isso, e na verdade eu sei, porque se ele vai e entrega isso e acha que tá tudo bem, é realmente o reflexo da nossa sociedade. Porque ele não fez tudo o que ele fez achando que era super errado, que tava errado, que ele ia ser condenado por isso. E por não ser condenado por isso, por nossa sociedade não condenar atitudes como essas no nosso dia a dia, no nosso meio, e que acontecem tão frequentemente, é que valida as pessoas fazerem isso e acharem que é normal, que é certo. Eu já volto. E sim, olhando a situação assim, a gente pensa, nossa, esse cara é fora do normal, ele é alucinado, ele é... Mas não, gente. Infelizmente, ele é um cara comum. Um cara comum que trai a esposa, que a gente conhece tantos que não cabe nem nos dedos da mão, de pessoas que fazem isso que a gente conhece. E um cara que assedia uma pessoa que tava ali uma semana convivendo. E mais do que isso, além de estar casado com a esposa grávida e tudo mais, né? Ele assediar isso, a mulher publicamente, pra todo mundo, enfim, com as câmeras gravando. O fato dele achar... Ele achou, ele falou, pelo menos, que ele sentiu que ela tinha deixado um lado, sabe? Tipo, vamos lá, vamos... Ele achou que ela tava querendo. Pra quem não sabe, pra quem não assistiu, o Pedro é um rapaz, um homem, não vamos falar que ele é menino, porque ele não é menino, que com 22 anos, o córtex pré-frontal já tem que estar quase formado aí. Casado, se eu não me engano, a esposa dele tem 16 anos, está grávida, ele foi pro BBB, ele já assumiu trocentas e duas vezes que ele traiu a esposa dele. E não bastasse, ele foi lá e encantonou uma das participantes lá num canto, pegou ela meio que no pescoço assim e quis beijá-la. Ela recuou, enfim, e aí ele foi lá e apertou o botão pra pedir pra sair, porque ele sabia da cagada que ele tinha feito, né? Então, gente, agora eu cheguei até de tanto ódio que me dá, cheguei a me perder. E essa é a história que nós podemos contar e que nós podemos ouvir, porque foi uma situação que foi gravada. Porque se não tivesse sido gravada, será que realmente essa história poderia ser contada? Será que essa história não ia ser questionada? Será que o que sairia não é a menina ficou provocando ele? Sabendo que ele era casado, a menina ficou provocando ele e depois não quis beijar ou coisa assim? Porque, meus amigos, pra quem não é mulher, eu sinto lhes informar, mas todas as mulheres, eu diria que todas, mas assim, 95% das mulheres já foram assediadas em algum nível, em algum grau, e muitas das vezes elas não sequer revidaram ou sequer comentaram sobre o assunto. Por quê? Porque normalmente somos questionadas. Tá, mas se ele fez isso, é porque provavelmente tu deixou, porque tu deu lado. Mas com essa roupa, essas horas nesse lugar,
Mas por que tu foi simpática? Ai, por que não sei o quê? São tantas as coisas, são tantas as camadas que é difícil realmente, assim, ó, não tem uma mulher que não foi assediada de alguma forma. Talvez até tenham sido e até hoje não entenderam que aquilo realmente foi um assédio. Fato é que, por mais que nós mulheres evoluímos muito nos últimos tempos, sinto que os homens não acompanharam toda essa evolução moderna de que as mulheres têm as suas próprias vontades e que as mulheres hoje elas podem falar mais amplamente sobre isso, né? Mas apesar disso, ainda assim, os homens acham que a gente tá se fazendo difícil. Se eu pegar o meu direct aqui no Instagram, eu vou encontrar muitas mensagens de homens que insistem, que comentam coisas, que ficam chamando, que ficam mandando coisas, sendo que sequer eu fui simpática. Imagine! Porque eu tenho a sensação que os homens não têm entendimento que as mulheres, às vezes, elas realmente não querem, sabe? E que elas não estão se fazendo difícil. Eu acho que vem aí aquela questão da autoestima que a gente fala, né? Que é difícil aceitar, né? Que a mulher não quer, que a pessoa não tem interesse e que não adianta muitas vezes você ser o mais claro possível, que parece que tá se fazendo difícil. Voltando para a problemática ali do assédio do BBB, quantas mulheres que já foram assediadas e que não levaram adiante por medo de serem questionadas, por medo de serem invalidadas, quantas mulheres sofreram agressões mais severas, de forma verbal, de forma física, ou muitas vezes um abuso, né? E que elas não recorreram aos direitos delas porque já passaram por um trauma, já passaram por um abuso, e aí vai passar por um novo trauma quando procurar um serviço para buscar ajuda. Sofre uma nova violência quando vai buscar ajuda, porque é questionada, porque é invalidada, porque não é levada a sério. E a gente só tá levando essa situação a sério por quê? Porque tá gravado, porque todo mundo viu. E infelizmente, eu devo dizer para vocês que nós mulheres, de certa forma, nós já esperamos isso dos homens. Não é muito triste? E não é triste que isso pareça uma situação normal? Vocês achariam normal se fosse do modo contrário, sabe? Vocês serem assediados por uma mulher de alguma forma? E é uma situação tão diária, tão rotineira, mas que não é normal. E que bom que isso aconteceu em rede nacional para levantar essa pauta, para a gente chegar nesse assunto, porque nós meninas, desde cedo, nós somos ensinadas a não usa a roupa desse jeito, não anda assim, não faz assim, se comporta assim na frente dos homens, não sei o que, não sei o que. Pra quê? Segura tuas cabritas porque o bode tá solto, né? Enquanto... Onde está o trabalho da sociedade, da família, da comunidade em educar esse bode para não termos que educar as nossas filhas para evitar tais situações? Não era mais simples? E vem de nós, vem da nossa educação, inclusive de crianças que são educadas por mulheres, e a crítica não tá específica, é um assunto muito grande, muito profundo, cultural, estrutural, mas que a gente precisa começar a quebrar esse ciclo, né? Porque o machismo, ele não é ruim só para a mulher, ele é ruim pro homem que é ensinado dessa forma e que não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com o não, e, enfim, leva a uma sequência de situações. Não obstante termos que passar por essas situações rotineiramente, comumente, ainda temos que carregar a carga da culpa, né? Além da culpa de que nós que provocamos,
aconteceu isso porque a gente que instigou o homem a fazer aquilo, porque o homem tem instinto, porque não sei o quê. Ainda a gente sai por aí, não é fora do comum ouvirmos algum homem dizendo assim, porque minha ex era louca, porque aquela lá não sei o quê, porque fez isso pra me provocar, porque ela faz isso porque ela não me esquece, porque ela não me supera. São coisas comuns de mulheres que são consideradas loucas porque quem que deixou elas loucas? Pra começo de conversa. Sabe, são coisinhas tão pequenas do dia a dia que são coisas tão grandes lá no que a gente tá ensinando. Então eu desejo amplamente do fundo do meu coração que nós mulheres não sejamos coniventes com esse discurso e que nós, enquanto sociedades, e isso parte de mulheres e de homens, possamos quebrar esse ciclo, possamos educar diferente as nossas crianças, sejam meninas quanto meninos, para que situações como essas não voltem a acontecer o tempo todo. Então essa segunda refletona, ela tem muita coisa, teria muita coisa para falar aqui, e eu acho que eu puxei um pouquinho de cada uma só para ficar essa reflexão. E eu acho que o BBB, enquanto programa, ele reflete um pouquinho do que é a nossa sociedade. E por que eu falei dos gaúchos? Porque vocês sabem, né? A coisa piora.